Dando continuidade à mensagem, irmãos, como eu já vos falei, a sabedoria de Deus não há de se comparar com a sabedoria do homem. Ou seja, a sabedoria de Deus está acima de tudo, até porque o que o homem entende de sabedoria é dádiva dada por Deus já a ele. Ainda que alguém considere loucura essa ação de Deus, esse ato de Deus, a Bíblia diz que a loucura de Deus ainda é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ou seja, ainda que alguém considere alguns atos ou algum ato de Deus como louco, ainda será mais sábio e mais inteligente do que a sabedoria humana, certo? Aí a gente vimos aí o contraste quando Deus diz ao profeta Elias que ele vá até a cidade de Sarepta, a região de Sidom, e Elias se desloca naquele intuito de ser cuidado pelaquela mulher. Aí analisa bem, veja bem comigo. Quando Elias chega à porta da cidade, procura o endereço daquela mulher, óbvio, e ao se aproximar Elias, provavelmente Elias, segundo a palavra que Deus tinha dito a ele, que essa mulher ia o alimentar, sem dúvida nenhuma, Elias por certo esperava que alguém já estivesse lhe aguardando com um banquete na saída ou na entrada de casa, certo? Mas, em vez disso, Elias contempla uma mulher pobre, em uma situação deprimente de pobreza e de necessidade. E quando Elias olha, quem sabe, vou parafrasear, ele não observa, olha para ele de ora. Deus disse que a mulher ia me alimentar. Será esta mulher? Amados, quando Elias se aproxima desta mulher, ele diz, mulher, traze-me um pouco d'água em uma vasilha para que eu beba. E essa mulher, sem hesitar, ela vira-se para trás e vai de caminho até a sua casa, dentro de casa, claro, para buscar um pouco de água para o profeta. E de contínuo o profeta olha para ela novamente e diz, mulher, traze-me também um pouco de pão na tua mão e traze-me o aqui fora para que eu possa comer. Naquele momento, meus irmãos, Elias ouviu o que ele não queria ouvir. E aquela mulher olha para o profeta e diz, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada, senão um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estou aqui catando agora esses cavacos para cozer, comer junto com meu filho e morrermos. E agora? Qual foi os sentimentos do profeta Elias naquele momento? Qual foi agora a sensação que o profeta sentiu naquele exato momento ao ouvir aquelas palavras, em vez de ouvir aquela mulher dizer, então somente aguarde, eu trarei o entre e vamos cear. Amado, só que Deus estava no controle da situação e no controle da mente do profeta, certo? Mas, de antemão, eu quero te dizer que, quando eu especifiquei anteriormente, que enquanto estava o profeta na caverna, Deus o despertava porque ele já via a situação e a condição as quais aquela mulher se encontrava, aquela condição de pobreza, de necessidade e de dever acabado, que era o pensamento da mulher, não tenho nada a fazer mais, não tenho o que fazer, tudo acabou por aqui, é o último ponto, irei morrer junto com meu filho. Deus, vendo a situação daquela mulher, Deus desperta o profeta, é claro, certo? O profeta precisaria comer, é claro, é lógico, é óbvio. Mas eu vejo aí Deus realizando 2 milagres
um na vida do profeta e um na vida da mulher através do profeta, certo? O profeta não tinha mais água para beber, a mulher não tinha mais pão e não tinha mais azeite para comer. Aí Deus tinha agora que manter o profeta e tinha agora que manter a mulher. Então Deus, em sua superioridade absoluta, supremacia, em seu poder absoluto, ele resolve agora causar um impacto na vida daquela mulher. Deus resolve agora traçar um outro caminho no qual aquela mulher já via que estava extinto, tinha acabado. Aí o profeta agora sai, desloca-se, chega até a mulher. Mas ao ouvir o profeta, aquela mulher, quando ela diz que nada tinha, o profeta olha para ela e diz: olha, mas faze como disseste. Faze primeiro um bolo pequeno para mim e traz-o aqui fora para que eu coma, e depois farás para ti e para teu filho. E aí? O que ela tinha não dava nem para ela e sua criança. Aí o profeta manda agora ela dividir aquele pouco que ela tinha com ele. E aquela mulher, no seu último recurso, ela também não hesitou. E ela fez segundo a palavra do profeta. E a Bíblia diz que ela vai, faz o pequeno bolo para o profeta, e em seguida ela traz para fora. Irmãos, eu começo a meditar, não me leve como hipócrita, mas vou parafrasear um pouco. Eu começo a entender agora quando aquela mulher, ao dividir, ao repartir aquela pequena migalha de farinha que tinha, aqueles poucos pingos de azeite que havia em sua vasilha. E agora, sem dúvida nenhuma, ela começa a pegar com a ponta dos dedos e dividir ao meio e fazer um pequeno bolo para o profeta. Só que, por dúvida, provavelmente tinha fermento, depois de assado ele crescia, é claro, né? E traz para o profeta aqui fora. O profeta, antes dela entrar, ele diz: olha, porque a farinha da botija não vai faltar, e muito menos o azeite, né? A farinha da tua panela não há de faltar e o azeite da tua botija não se acabará. Aquela mulher ouve aquelas palavras, é claro, e ela entra para dentro, faz o pequeno bolo para o profeta e volta. Irmãos, quem sabe a criança, que a Bíblia não menciona, ela em momento algum junto do profeta e junto da mulher, provavelmente a criança estava dentro de casa. E ao retornar aquela viúva com aquele pequeno bolo para o profeta Elias, Deus, por sua vez, começa a realizar o milagre da multiplicação na casa da viúva. E às vezes eu fico meditando, quem sabe aquela criança estava dentro de casa e ela começava a enxergar, a ver Deus operando aquele milagre, não ver Deus, é claro, mas ver o milagre acontecer. Quem sabe em cima da mesa daquele balcão, daquele fogão antigo, a panela de farinha, a vasilha de azeite começava a jorrar, a transbordar, e aquela criança começou a perceber que a panela que não havia mais farinha, a não ser um restinho de pó no fundo, ela começa a se mexer e transborda, certo? Eu começo a perceber o milagre de Deus. E de repente ela começa a perceber a vasilha de azeite que tinha apenas um restinho lá no fundo daquela vasilha. Ela percebe aquela vasilha ela se mexendo e de repente o azeite ele sobe a ponto de transbordar pela boca.
E eu imagino, se fosse eu nos dias de hoje, nos dias atuais, eu sairia correndo para fora e dizia: mãe, a panela de farinha transbordou, tem tanta farinha que não está cabendo mais na panela. Mãe, a vasilha de azeite transbordou, tem tanto azeite que está derramando pela casa. Entendeu, meus irmãos? Aí a gente vemos a perceber o milagre e os cuidados de Deus para com a nossa vida. Deus cuida do profeta e usa o profeta para cuidar daqueles que precisam mais do que o profeta. Aquela mulher, para ela, era a última ocasião ou estado o qual ela via a luz do dia. Até porque ela disse: irei comer junto com o meu filho e depois morreremos. Às vezes a gente percebemos que estamos no último minuto, que tudo não dá mais certo, as portas se fecharam, os recursos já não são favoráveis a nós. Mas eu quero te dizer, através dessa mensagem, que Deus está levantando um profeta, Deus está levantando os seus para ir de encontro a você que está necessitado. Deus sabe qual é a tua necessidade, Deus sabe o que tem te causado preocupação, Deus sabe o que tem te trazido transtorno, Deus sabe o que tem tirado o teu sono, Deus sabe quantas lágrimas você tem derramado, Deus sabe os dias que você tem ou não dormido bem, Deus sabe aquilo que te preocupa. E por esse motivo, Ele que não dorme, Ele que não tosqueneja, Ele que não cochila, Ele que tem cuidado dos seus, Ele está atento à tua vida. E não te preocupa, porque o mensageiro de Deus há de chegar na tua porta para resolver o teu problema, para sanar a tua causa, para te trazer paz, para te trazer alegria. Se você perceber, aquela mulher vivia uma crise terrível no momento. E quando ela olhava para frente, ela dizia: pronto, daqui não passa, fechou-se a barreira, a muro, a empecilho, me acabei agora. Mas a última palavra não pertence a mim, não pertence a você. Os meus e os teus caminhos não pertencem a mim e não compete a você dizer até onde ele vai. Porque até onde eu entendo, o meu e o teu destino, ele foi escrito na palma da mão de Deus. E Deus sabe até onde ele vai chegar. Deus sabe qual é o seu limiar, Deus sabe o seu limite. E muitas vezes a gente queremos reescrever a história de alguém ou até a nossa sem a permissão de Deus, até porque Deus não nos dá permissão de fazer tal coisa. Se Deus disse que iremos chegar a 1000 quilômetros, aí na hora de aperreio, na hora de aperto, a gente pensamos que tudo acabou, ainda estamos chegando na metade, a gente diz: pronto, acabou. Se Deus, ele dependesse da minha e da tua opinião, eu e você estaríamos enredados. Muitos de nós não estaríamos aqui. Ainda bem que é Deus que escreve a minha e a tua história. E aonde Ele determinou que ela chegasse ou que ela chegue, ela vai chegar. Custe o que custar, passe eu e você o que passar. Mas só te digo uma coisa: passaremos com Cristo. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa só. Certo? Aquela mulher pensou que iria morrer naquele instante. Comê-lo-emos, disse ela ao profeta, e depois morreremos. Aí Deus disse: não, mulher, a vida me pertence, a tua vida me compete. O teu destino, quem escreveu foi eu. Tu não vai parar por aí. Tu tem muito caminho para percorrer, tu tem muito o que traçar, tu tem muito o que fazer. Eu quero te dizer, meu amado, que Deus, Ele é na tua vida. Deus, Ele está no controle da tua vida. Foi Ele quem escreveu a tua história. É Ele quem vai determinar até onde você vai. Ele está contigo em todos os momentos.
Em qualquer circunstância ou situação, Ele está contigo, certo? Em todos os momentos Ele está contigo. Então não importa o que você passa ou há de passar, o que importa é que enquanto você dorme, Deus está velando pela tua vida. Quando você acorda, Deus está velando pela tua vida. Em todo o teu viver, Deus está cuidando da tua vida e dos teus, certo? Então, quando Deus desperta o profeta para cuidar dele, mas Deus já via a necessidade daquela mulher viúva e daquela criança. E Deus, em sua palavra, Ele diz lá nos livros de Êxodo, que por causa da opressão e do gemido do necessitado, Ele se levantaria do seu trono. A opressão que você tem passado tem despertado a Deus no seu trono. A perseguição que você tem passado tem despertado a Deus no seu trono. A humilhação que você tem passado tem despertado a Deus no seu trono. As calúnias e as injúrias que você tem passado tem despertado a Deus no seu trono. As horas de angústia, de sofrimento, as noites mal dormidas, tem despertado a Deus no seu trono. E por esse motivo eu venho a te dizer que Deus está agindo em teu favor. Deus vai levantar pessoas para te auxiliar, para te ajudar e para te reanimar, porque Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você morrer, porque Ele precisa de você. Ele precisa de você, porque Ele ama você e Ele está cuidando de você, certo? Então, guarda esta palavra, medita nessa palavra, que independentemente das circunstâncias que você tem passado, dos problemas que tem te afligido, não pense que você está só, não pense que ninguém te vê. Pode ser que os teus amigos, parentes, te rejeite, te despreze, não te acolha, não veja, não saiba o que você está passando, mas o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele está de olhos atentos a todos os teus passos. Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Aí você pode perguntar, e por que eu cheguei a tal ponto? Aí eu te digo, aonde eu e você vai chegar ou não, aonde eu e você vai ter que passar ou não, isso é um mistério que Deus vai resolver. E eu e você não sabemos. Só sabemos que tudo quanto passamos tem um objetivo da parte de Deus. Tudo quanto Deus nos permite passar, há um objetivo da parte de Deus a cumprir na minha e na tua vida, certo? Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe as nossas famílias. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, certo? Até lá, no nome de Jesus. Tchau.